tá? Pode ser válido no nosso processo de educação respeitosa, certo? Que é o seguinte, eu tenho um grupo de mentoria no WhatsApp e uma mãe mandou uma mensagem pra mim me pedindo, né, me tirando uma dúvida de um caso que aconteceu com o filho dela, e eu respondi. E isso me trouxe uma reflexão que, na maioria das vezes, quando a gente vai educar os nossos filhos, a gente age da forma como eu vou falar agora. E não é só esse caso isolado, né? Ontem eu estava em atendimento, atendi também algumas mães, e a mesma coisa, tudo sempre gira em torno disso. E eu falei, pode ser uma coisa que ninguém tenha percebido ainda, então é bacana eu trazer, né? Como reflexão. A gente tem o costume de educar, a gente educa, né? Não tem o costume, a gente educa sem perceber os nossos filhos. E na maioria das vezes a gente está defendendo necessidades que são nossas, certo? Por exemplo, quando a criança, ela enfrenta a gente, né? Então ela responde a gente tá dando uma ordem ou tá pedindo um favor, e essa criança vem com a amígdala cerebral dela, né, que é a parte emocional dela, e diz, não vou fazer, ou critica você, ou responde mesmo, né, com falta de educação. A nossa intenção, né, e a nossa espontaneidade é sempre retrucar de volta, né? A gente retruca de volta, e a gente acredita que a gente está retrucando de volta porque a gente está ensinando a criança sobre a autoridade. Não, mas ele não pode falar assim comigo, ele tem que entender, né? E aí as mães falam que eu aconselho, o que fazer nessa hora, Gabi? Nessa hora você não retruca, né? Perceba que a criança está agindo dessa forma e não retruca. Porque se você retrucar, você está entrando numa disputa de poder com a criança. E essa disputa de poder não vai dar em nada. Provavelmente você vai ter que usar do autoritarismo para conseguir alguma coisa, ou vai ser permissível, vai deixar pra lá para não perder a cabeça. Então a gente não tá ensinando nada quando a gente é só autoritário ou só permissivo. E é isso que acontece em quase 100% dos casos. E na nossa cabeça ali, a princípio, o que rodeia os nossos pensamentos é o quê? Não, eu preciso ensinar para essa criança que quem manda aqui sou eu. Então, eu digo para mim mesma que eu estou fazendo isso para defender uma necessidade da minha criança, de reconhecimento de autoridade. Pode até ser, mas por que a gente não consegue parar de retrucar, né? Não retrucar, acalmar os ânimos, dizer para a criança assim, olha, eu tô vendo que você tá muito nervoso, eu não gostei da forma como você falou comigo, isso também tá me deixando nervosa, então eu vou esperar a gente se acalmar e depois a gente vai conversar. Por que a gente não consegue fazer isso? Né? Porque tem mães que falam assim pra mim, mas nossa, é muita sabedoria pra fazer dessa forma. Porque no fundo, será que a gente não tá defendendo uma necessidade que é nossa? Uma necessidade de respeito pela minha autoridade. Será que quando a criança tá fazendo isso, ela não tá ferindo a minha autoestima como mãe? Ela não tá ferindo as minhas necessidades que eu acredito que ela precisa respeitar? Será que quando ela não faz isso, alguma vozinha interna não grita assim pra mim, nossa, mas você vai deixar ele falar assim com você? Mas você vai deixar, você tem certeza disso? E aí, você diz pra você mesma que você precisa impor limites naquela criança, mas no fundo, você está defendendo necessidades que são suas e não necessidades que são da sua criança. Porque assim, gente, se a gente educasse com base, né, na necessidade da criança, a gente não retrucaria. Porque a gente conseguiria entender que naquele momento a criança está no auge das emoções, ela não está refletindo, ela não está racionalizando, ela está agindo de uma forma equivocada por falta de raciocínio, por falta de várias habilidades que ela precisa desenvolver. E aí eu conseguiria ter essa sensibilidade e aí eu conseguiria falar, olha, eu não vou conversar com você agora, quando a gente se acalmar, a gente vai bater um papo sério. E aí eu conseguiria sair. Mas fazer isso que eu tô propondo pra vocês, não retrucar, né? Sair de cena pra falar disso depois, tá ferindo a minha necessidade de autoridade. Tá fazendo sentido pra vocês? Né? É que nem o caso que eu atendi, né?
o filho foi humilhado na escola por uma outra mãe, de uma outra criança. E a criança em si, né, o filho dessa mãe que me procurou, em si não estava sofrendo tanto, mas a mãe estava sofrendo muito mais do que a criança. E a mãe queria fazer justiça. Não, meu filho não pode ser tratado dessa forma. Então, eu conversei com ela, né? Depois eu mandei áudio particular só para ela, não falei sobre isso na mentoria. Mas eu disse para ela: será que você não está defendendo necessidades que são suas ao invés das necessidades que são do seu filho, né? Porque se a criança não está dando muita bola para isso, se a criança já ressignificou isso, qual é a necessidade de continuar? Não, mas eu estou protegendo o meu filho para que isso não aconteça lá na frente. Mas a proteção é o melhor recurso para ensinar alguma habilidade para a criança. A forma como a criança está lidando com os problemas, né? A resolução de conflitos, a ressignificação daquilo que foi causado nela, tudo isso já está ensinando habilidades. Mas e a mãe? Né? A mãe não, a mãe ainda estava com as necessidades dela ferida. Né? Ela ainda precisava resolver isso, porque ela ainda precisava defender valores que eram dela. E será que a gente não faz isso na maior parte do tempo, né, com os nossos filhos? Quando a gente quer que eles façam as coisas na hora que a gente quer. Não, mas eles precisam aprender, não tem que esperar. Será que a gente está ensinando eles mesmo? Né? Será que o nosso foco realmente está em atender uma necessidade ou ensinar alguma habilidade que essa criança ainda não tenha, porque o meu foco está realmente nessa criança? Ou será que eu estou defendendo inconscientemente necessidades pessoais minhas? E como a Laura Gutman diz no livro que a gente está estudando, defendendo a minha criança interior que foi educada desse jeito no passado, né? Que no passado ela não esperou ninguém se acalmar, né? Nossos pais não esperou a gente se acalmar para educar, já retrucou de volta, né? Nossos pais foram à frente das necessidades que eram deles, achando que estavam satisfazendo as nossas. E hoje a gente, né, refletindo, a gente vê o quanto de educação a gente recebeu que feriu a nossa autoestima, né? E que não atendeu às nossas necessidades. Né? E o que você der do 0 aos 12 anos, na fase da criança, a gente vai receber ali como mãe na fase da adolescência e na fase adulta, né? E nós somos hoje adultos de crianças que foram, né, desencorajadas na infância, e nossos filhos também estão passando por isso. Então, vale a pena a reflexão, né? Queria ouvir de vocês aí se vocês pegaram a live, se vocês concordam, o que vocês pensam sobre isso, porque eu acho que vale muito a pena a reflexão. Porque se a gente não identificar de quem é a necessidade, se a gente não identificar quem é que a gente está defendendo, se a gente não identificar qual é a ferida, se a ferida é minha, se a ferida é da criança, eu não vou conseguir mudar a minha mente para educar com outros olhos, olhar a criança sob uma nova perspectiva. Vai ser mais difícil, tá? Porque eu vou patinar, sabe? Caminhar em esteira e não sair do lugar. E não sair do lugar nunca. Agora, quando eu olho realmente, foco naquilo que o meu filho precisa e entendo do que é que ele precisa, aí eu consigo ter uma nova visão, enxergar o porquê por trás daquele comportamento, entender de onde ele veio. Aí eu consigo encaixar as peças no quebra-cabeça. Mas claro, né, gente, para antes disso tudo acontecer, eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso identificar por que é que eu tenho uma necessidade de atender essas expectativas dentro de mim, né? Quais são as minhas feridas emocionais, o que a minha infância provocou em mim hoje como adulta e como mãe, né? Tudo isso eu tenho que trazer de reflexão, porque daí me entendendo, eu passo a conseguir entender a minha criança, porque eu entendendo as minhas feridas, eu aquieto as minhas feridas e consigo olhar para as feridas que estão sendo formadas na minha criança, entende? E paro de ficar defendendo a mim o tempo todo, defendendo a minha autoridade, defendendo a minha vontade, defendendo a minha posição como mãe, defendendo o meu controle, defendendo a minha forma de resolver conflitos, e consigo focar para a criança, foco para ela resolver os conflitos, para ela gerar empatia, para ela aprender a esperar, para ela desenvolver neurologicamente, respeito o tempo que é dela, né? Consigo dar pausa positiva, consigo sair de perto, porque aí meu foco está inteiramente nela, certo?
Então, isso vai fazer total diferença. E aquilo que eu falo pra vocês, né? Não é sobre perfeição, é sobre evolução. Acho que a gente talvez nunca consiga educar 100% com foco nas necessidades da criança, porque nós somos humanos, né? E a gente vai ter feridas que a vida causou, que os nossos pais causaram, que a vida profissional causou, que os relacionamentos causaram. Então, assim, isso é um caminhar, é um processo de evolução. Hoje eu consegui, hoje eu tô melhor que ontem, amanhã eu vou estar melhor que hoje. E assim eu vou caminhando nesse processo de evolução, né? A gente não deve se cobrar nunca perfeita, tá? Mesmo porque a gente não vai conseguir ser. E é aquilo que eu falo pra vocês sabem que eu sou cristã. Aquilo que vocês acharem que não conseguem, até o que vocês conseguem a gente tem que entregar pra Deus. Mas aquilo que vocês acharem que não conseguem, que tá difícil, que eu não sei lidar, entreguem de verdade, né? Entreguem porque Ele ajuda, Ele nos faz forte, né? Ele nos abre os olhos para a gente enxergar essas feridas, Ele nos permite perdoar, Ele nos permite reconhecer, ressignificar, Ele nos permite olhar para a nossa criança de um jeito diferente também. Tá certo? E é isso a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que seja válida. Quando forem educar seus filhos, quando forem retrucar, quando forem corrigir, quando forem defender, quando forem se impor, percebam se vocês estão realmente focados na necessidade da sua criança ou se vocês estão defendendo alguma necessidade interna de vocês, certo? Porque se for isso, vamos ressignificar longe das crianças e aí respirar e começar a atender a necessidade que realmente são deles, para que eles realmente cresçam felizes e fortes emocionalmente. Combinado? Um beijo e amanhã a gente se vê aqui no mesmo bate-horário e a gente vai continuar a leitura do livro amanhã, tá bom? Beijo, meninas. Fui!